Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Eusébio Fernandes de Carvalho, a bicha do mato, produzindo conteúdo aleatório para pessoas inconstantes, mas sempre socialmente relevante. You gotta know the truth, because the truth will set you free. Sejam bem-vindas a mais um admirável episódio novo, ou a um episódio não tão admirável assim, gostou da interpretação, ou a um episódio não tão novo assim. No episódio de hoje, falarei com vocês sobre um tema que vai fazer esse vídeo se tornar um dos vídeos aqui do canal com maior número de views e de likes. Política municipal. Não é piada, para de rir. Então, brincadeiras à parte, por conta da pandemia do Covid-19, esse ano de 2020, as eleições acontecerão no dia 15 de novembro, um domingo, como sempre, né? Não vá embora, fica comigo e vamos falar sobre coisas que importam. You gotta know the truth, because the truth will set you free. Para começo de conversa, eu queria retomar aqui um ditado conhecido e muito repetido, né? Um ditado popular, que diz assim: futebol, política e religião não se discute. Você já ouviu essa expressão? Você concorda com ela? Por que você acha que esses três temas, futebol, política e religião, não são discutíveis? Bom, essa frase ela é muito problemática porque ela coloca uma barreira, não é? Na ideia de diálogo, de discussão. O centro da frase é o verbo discutir, não é? Socialmente, a discussão ela é mal vista, não é? A gente pode sim discutir, debater sem aflorar os ânimos, né? Sem ficarmos nervosos, agitados, irados. Eu penso que as pessoas dizem que futebol, política e religião não se discute justamente porque a gente tem uma falha no que seria mais importante para conversar sobre esses temas, que é na nossa capacidade de diálogo, né? Na nossa habilidade de diálogo, de produzir, de fazer, de participar de diálogo. O centro da capacidade de dialogar é a dialogicidade. Será que nós somos pessoas que cultivamos a dialogicidade? A gente respeita, a gente entende o que é um diálogo? O Paulo Freire dizia o seguinte: não é no silêncio que as pessoas se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Então aqui fica bem apresentado para nós que a palavra, o dom da palavra, a conversa, é o lugar em que nós nos tornamos pessoas. Então, se a gente não consegue falar sobre religião, política e futebol sem discutir, é porque tem alguma coisa falhando em nós. O que seria isso? Vamos pensar um pouco sobre diálogo, né? O que é diálogo? O que é dialogar? Primeira coisa é que diálogo não significa só troca de ideias, tá? Não é somente isso. Muito menos diálogo significa que você deposita algo que está na sua cabeça na cabeça de outra pessoa, não é? Então, diálogo não é um depósito de um no outro. Não se trata de convencer, e aí essa palavra convencer, ela é muito importante, porque convencer tem a ideia de você vencer a outra pessoa na conversa, não é? Então, o diálogo não se trata de convencer o outro que eu estou certo. Não é isso tampouco o diálogo. O diálogo
trata-se de chegar num entendimento em comum. Então a gente conversa não é para que o outro concorde com o que eu falo ou que eu concorde com o outro, é para que a gente tenha um entendimento em comum, que a gente possa chegar numa ação que envolva, né, duas pessoas. A gente possa concordar, né, sem pressão, sem opressão, mas pelo acordo, pela livre vontade. Então, dialogar pressupõe que a gente, ao expor e ao ouvir o pressuposto do outro, que a gente tenha liberdade e que a nossa consciência vai nos levar livremente a uma posição de consentimento, de entendimento, né? O diálogo ele é fundamental para a gente problematizar a nossa realidade. E a problematização da realidade é uma condição fundamental para a transformação dessa realidade, que em termos técnicos, né, a gente chama de reconstituição simbólica do real. É a conversinha técnica do pessoal de humanas, né? Portanto, o diálogo é a troca de significados diferentes para construir algo novo, né? Significados diferentes não quer dizer que um é melhor que o outro, não, que são diferentes, né? Então, o meu argumento, quando eu dialogo com alguém, ele não tem que ser melhor do que o outro. Se ele for mais adequado, mais racional, mais plausível, pressupõe-se que a outra pessoa, percebendo essas características pela sua liberdade de pensamento, vai concordar com esse argumento que eu trago e vice-versa. Então, dialogar é trocar conhecimentos diferentes, eu com você, em busca de construir significados em comuns, né? Que o meu significado, sendo diferente do seu, que a gente possa construir um significado que nos envolva, nós dois, que esse significado que nós reconhecemos sirva para nós. Aí sim a gente está diante de uma atitude dialógica. Para conversar com o outro, para dialogar, para buscar um entendimento, a gente tem que superar os nossos limites. E somente com esperança e confiança é que a gente consegue superar os nossos limites, inclusive os nossos limites de entendimento. Então, não dá para dialogar com alguém sem esperar que a minha opinião possa ser mudada a partir da atitude de diálogo. Eu entendo que é muito difícil dialogar com pessoas que têm um posicionamento radicalmente diferente do nosso. Por exemplo, eu conversar com uma pessoa de extrema direita, não consigo. Eu conversar com uma pessoa fundamentalista, não consigo. Uma pessoa racista, uma pessoa homofóbica, LGBTfóbica, uma pessoa xenófoba, é muito difícil. O diálogo ele é fundamental para romper com o silêncio. E romper com o silêncio é a condição para a gente problematizar o mundo em que a gente vive. A gente tem que falar sobre o mundo em que a gente vive para poder entendê-lo, né? Para poder pensar sobre ele. E a gente tem que falar com outra pessoa. Não adianta eu falar comigo mesmo sobre o mundo, né? A gente tem que conversar com as pessoas que partilham esse mundo. Então a ideia de reflexão, de pensamento, ela está conectada à construção de uma consciência do mundo, do lugar, uma consciência do lugar que eu ocupo no mundo. Para que nós tenhamos essa relação entre reflexão e consciência sobre as contradições que nós vivemos, a gente precisa dialogar. É somente assim que nós vamos, por meio da consciência do nosso lugar no mundo, é que a gente tem condições de transformar esse lugar no mundo, superando as contradições que nós vivemos. Quando a gente fala de política, é um tema que anda muito maltratado na opinião pública. Tem muita gente que diz, tô com nojo de política, não aguento mais
me informar politicamente. Não consigo mais conversar sobre política. A hora que começa a falar de política, eu já, vá retro. Mas isso não é bom. O Bertold Brecht diz o seguinte: que continuemos a nos omitir da política é tudo o que os malfeitores da vida pública querem. Alguns políticos fazem de tudo para que a gente continue a nos omitir da política, não é? Eles têm atitudes nojentas, atitudes que nos deixam a gente muito transtornado, e a gente, para se proteger, se afasta do contato com esses temas. Mas é justamente o que esses políticos malfeitores querem, que a gente não converse, que a gente não fale sobre política, porque daí eles ficam com a total liberdade para fazer o que quiserem, não é? Ao provocar nojo em nós, eles estão nos afastando da coisa pública para ficarem livres para fazer e agir da forma como bem entender, porque eles sabem que a população não vai querer tomar partido, ou seja, conhecer, saber, se informar sobre o que eles estão fazendo. É muito importante a gente perceber isso e não cair nesse jogo. O Analfabeto Político, por Bertold Brecht. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e o lacaio das empresas nacionais e multinacionais. O Analfabeto Político, poema de Bertold Brecht. Para falar sobre política, nós precisamos pensar, como a gente entende a sociedade. Qual é o nosso projeto de sociedade? Como a gente entende o Estado? Segundo uma visão paulo-freireana, o Estado ele é um espaço sociocultural em constante disputa, seja entre sujeitos e classes que têm interesses individualistas e privatistas, ou entre pessoas que buscam entender o Estado como um espaço público, um espaço de todos, um espaço que está em formação e que é um espaço no qual a gente pode promover justiça econômica e justiça social. Como é que você entende a sociedade? Você acha que a sociedade é um espaço nosso? É um espaço que a gente pode interferir na sua construção e transformação? Você acha que é possível, por meio de um diálogo coletivo, a gente produzir justiça econômica e social? Ao responder essas perguntas, você está caracterizando o seu projeto de sociedade, não é? E é óbvio que para responder essas perguntas, a gente tem que ser capaz de fazer o que o Paulo Freire chama de leitura de mundo. A gente tem que conseguir ler o mundo a partir da nossa consciência, da nossa condição na sociedade. A forma como você entende o outro, ela mostra também o que você é. Então, se você desconfia de todo mundo, se você acha que todo mundo é corrupto, o político não presta, todo político é corrupto, se você acha que toda pessoa pobre que mora na periferia vai te fazer mal, vai ser violento, vai te roubar, não é? Se você acha essas visões homogêneas do outro,
né? Você, na verdade, a forma como você entende o outro também mostra pra gente o seu entendimento da sociedade e do humano. Ou seja, o entendimento que você tem também sobre você. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser romântico, iludido, inocente, não é? Ao ponto de achar que todo mundo é bom, que todo mundo vai me fazer o bem, que eu não preciso me preocupar e não preciso me proteger. Não é essa visão 8 ou 80, não é? É muito mais produtivo que a gente entenda o outro numa relação de contradição, numa relação com as suas condições sociais de existência, numa relação com os seus desejos, né? Numa relação com a sua consciência. Então é muito mais interessante eu entender as pessoas de forma complexa e não simplesmente de que o outro ele é um bandido, um corrupto, uma pessoa que não presta em potencial. Devemos escolher representantes que tenham uma leitura de mundo próxima da nossa. Então, você vai votar em quem? Qual é a leitura de mundo que o seu candidato faz? Qual é o projeto de sociedade do seu candidato? E aí é muito importante a gente falar disso, porque projeto de sociedade tem a ver com posicionamentos políticos, né? Quando a gente fala que fulano é de direita, Beltrano é de esquerda, ou que o fulano constitui o centrão, fica atento, viu? Esses termos não são termos vazios, não. Direita, esquerda, centrão, revela projetos políticos de sociedade. Então, qual é o projeto de sociedade que a direita tem? Qual é o projeto de sociedade que a esquerda tem? Nós precisamos pensar sobre isso. Eu vou trazer aqui alguns elementos que nos ajudem a reconhecer se a pessoa tem um projeto de sociedade, uma visão de mundo de esquerda. E para isso eu vou trazer alguns princípios populares, porque são os princípios populares que demonstram se a gente é de esquerda ou não, né? O primeiro princípio popular é a emancipação e o poder popular. O segundo é a participação popular nos espaços públicos. Terceiro, equidade nas políticas públicas fundamentadas na solidariedade e na amorosidade. Conhecimento crítico e transformação da realidade é o quarto princípio de uma concepção popular, não é? Por quinto, vem a avaliação e sistematização de saberes e práticas. E, ao fim, mas não menos importante, o princípio popular da justiça política, econômica e socioambiental. Então, a partir desses 6 princípios, a gente consegue classificar a visão de mundo da pessoa. Por que a gente precisa falar sobre política? Você aceita as coisas como elas são? As coisas boas, não é? Não tem problema nenhum em aceitar as coisas boas como elas são. Mas e as coisas ruins? A violência, a má qualidade da educação pública, a falta de trabalho, o aumento do preço da comida, dos itens da cesta básica, isso é ruim, não é? Você aceita isso? Você acha que isso está normal, que isso é aceitável? Então, quando a gente responde essa pergunta, a gente está falando sobre política, não é? Lembrem-se lá do poema do Bertold Brecht. Política tem a ver com o preço do sapato, do remédio, do peixe. A gente precisa falar e a gente precisa se envolver sobre aquilo que nos afeta, que nos diz respeito, porque senão a gente está se alienando da nossa própria vida, da nossa própria condição de existência. A leitura de mundo é que vai nos possibilitar saber quem nós somos, não numa dimensão individualista,
subjetiva, mas numa dimensão coletiva, né? Porque é na dimensão coletiva que a gente vive e que a gente se constitui. Então eu preciso conseguir fazer uma leitura de mundo para eu ter consciência do lugar que eu ocupo nesse mundo, ou do lugar que eu quero ocupar. Nesse sentido, passividade, impotência, descrença, desinteresse, inação, são atitudes muito ruins para a sociedade, muito ruins. Então, toda vez que a gente sucumbe ao nojo que a gente tem de certas atitudes dos políticos, a gente está reforçando esses valores de passividade, de impotência, descrença, desinteresse e inação. E o primeiro passo para a gente reagir a isso, resistir a isso, a não cair nessas atitudes, é entender o sistema político. Nós precisamos entender o sistema político que a gente vive. Eu lembro aqui, bota aí a mulher do FGTS confundindo com STF. Fizemos ele o mito de Jesus! Chegou a hora! Chegou a hora de nós derrubar esse FGTS, essa coisa! Coisas básicas, não é? Como é que se organiza os poderes, quais são os níveis de governo, o municipal, o estadual, o federal, como é que eles se relacionam, o que é federação. Então esses temas a gente precisa saber. O Aristóteles, ele dizia que a pessoa é um animal político. Então a política, ela nos constitui enquanto seres humanos. Quando eu digo que eu não gosto, que eu não quero conversar sobre política, eu estou abrindo mão de um importante aspecto da minha existência enquanto ser, enquanto pessoa. A gente faz política o tempo todo, pois precisamos tomar decisões que afetam a coletividade a toda hora, não é? Então, eu estou cansado, hoje o dia foi difícil, não quero conversar sobre política. Você já parou para pensar que o seu dia foi difícil justamente por motivos políticos? Então, gente, educação política, ela é muito importante para a nossa formação. É graças à educação política que a gente vai construir uma sociedade onde a cidadania seja um valor forte, né? Onde a gente se sinta cidadão respeitado, cidadã respeitada. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre o significado da palavra política. Política é um ato ou uma ciência de governar. Política é uma série de medidas, de ações, de atitudes que a gente toma para atingir um determinado fim. Política também diz respeito à pessoa que apresenta, né, cerimônia, cortesia, urbanidade. Numa visão Foucaultiana, política significa gestão de poder, né? De exercer esse poder, uma ética do poder, mas também refletir sobre o poder que nos oprime. É nesse sentido que a gente entende frases como o meu corpo é político, né? O meu amor é político. Então, se eu não posso sair na rua e demonstrar carinho, por exemplo, beijar, segurar a mão do meu marido, então o meu corpo é político. Por quê? Porque um homem e uma mulher hétero, eles podem fazer isso nos espaços públicos e isso não é entendido como uma falta de respeito, uma ser-vergonhice. Mas se eu fizer isso com meu marido em público, eu posso sofrer esse preconceito. Então o meu afeto, o meu amor é político. No caso das mulheres que vivem numa sociedade patriarcal, a gente costuma ouvir, não é? Que a roupa é política. Por quê? Porque o patriarcado oprime as mulheres, o patriarcado define os espaços que as mulheres podem circular, os horários que elas podem circular, as roupas que elas devem vestir. Então, se as mulheres desobedecem essa ordem do patriarcado e, por exemplo, põe uma mini saia, o patriarcado está dizendo, olha, você está se amostrando, você está se exibindo, essa roupa aí está dizendo, qualquer um pode te molestar,
não é? Então, nesse sentido, que a gente percebe que a roupa da mulher, ela é política. Política também significa uma pessoa que é cuidadosa, que é prudente, que é ladina, esperta, inteligente em coisas práticas, em coisas do dia a dia, não é? Uma pessoa que revela sagacidade, discernimento, que sabe conduzir acontecimentos, que sabe conduzir outras pessoas, a gente diz que essa pessoa é uma pessoa política. Obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Quer julgar o que eu te falei? O YouTube te dá duas opções: joinha, painha, ou o contrário. Gostou do vídeo e quer estimular a criação de mais conteúdo? Então se inscreva e compartilhe este vídeo. Manda aí pras colegas, pras inimigas. Agora, se além de julgar, inscrever-se, fortalecer aqui a relação, você quer discutir sobre o tema abordado, te aguardo nos comentários. Acho que isso ficou bem ruim, né? Falso que dói. Sorriso forçado. You gotta know the truth, because the truth will set you free.